Ontem eu trabalhei, depois eu almocei, depois eu assisti um filme à noite, e o resto eu não lembro. Acho que foi isso ontem. Bom, você sabe como falar todas essas coisas no inglês? Então, como que a gente vai usar o passado no inglês? Então, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Bom, eu sou a Teacher Camila. Antes da gente começar falando sobre o Simple Past, como vai usar nas afirmativas, negativas e perguntas, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu joinha. Bom, Simple Past. Para começar, para que ele é usado, tá? O Simple Past ele vai ser usado toda vez que a gente está falando sobre ações do passado, coisas que já aconteceram, tá? Então são ações pontuais que foram acontecendo. Então, eu trabalhei, eu visitei minha mãe, eu fui ao cinema, enfim, são todas ações pontuais que já aconteceram. Super tranquilo. Então, para a gente começar falando sobre as frases afirmativas, o que a gente tem que saber? Que a gente tem duas classes de verbos. A gente vai dividir eles em regular verbs e irregular verbs. Então, os regular verbs, que são os verbos regulares, são aqueles verbos que eles são bem mais fáceis. A gente só coloca um sufixo ed para simbolizar passado, tá? Então, por exemplo, a gente tem o verbo work, vai virar worked. Olha na frase. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, tá? Então, I worked yesterday. É o verbo work, trabalhar, com o sufixo ed, então simboliza passado. Um outro exemplo, o verbo play é jogar, tá? Então, ele também é regular, vira played. I played tennis with my mom. Então, eu joguei tênis com a minha mãe. I played tennis with my mom, tá? Pegamos o verbo play e colocou o sufixo ed para simbolizar passado. Super tranquilo, tá? Os irregular verbs, por outro lado, eles são aqueles verbos que eles mudam a forma no passado. Ah, teacher, tem alguma regra? Não tem uma regra. Não tem uma regra para eu te falar quais são os verbos que são irregulares, quais são regulares. Não tem uma regra para te falar, esses verbos aqui vai mudar uma letra, esses outros verbos aqui vai acontecer isso. Não tem, tá? Então como que eu vou aprender? Com o tempo. Conforme você vai lendo, você vai ouvindo, você vai aprendendo. Vai ficando meio que automático, tá? No começo é um pouco mais difícil, mas a aprendizagem da língua, tá? Conforme você vai lendo, vai usando, você vai memorizando aqueles verbos. Então vamos pegar o exemplo. Give, que é o dar, tá? Nesse caso, o passado dele vai ser o gave. Então na frase, I gave you my love. Eu te dei o meu amor. I gave you my love. Então, o gave, passado do verbo give, simbolizando uma frase no simple past, tá? Um outro exemplo, o verbo to be, o passado é was ou were, vai dependendo da pessoa. Então, por exemplo, na frase, I was sad yesterday. Eu estava triste ontem. I was sad yesterday. Então, was simboliza passado, tá? Então, eu tava falando que ontem eu estava triste. Super tranquilo, né? Bom, quando a gente passa para as frases negativas, o que a gente tem que lembrar? Da mesma forma como no simple present a gente tinha o auxiliar, que era o verbo do, tá? Aqui a gente também tem que ter o auxiliar, porque a gente não pode entrar só com um not na frase. Você não pode falar, por exemplo, I not worked yesterday. Tá errado, tá? Então a gente entra com um auxiliar para colocar com o not. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o do, que é o que a gente usou no simple present, e vai jogar ele para o passado. Então, vai virar o did not ou didn't, tá? E aí, o que acontece com a nossa ação? O nosso verbo, ação, ele vai voltar para o infinitivo. A gente não pode colocar ele no passado, tá? Porque a gente já tá usando o didn't, que tá simbolizando o passado. Então, a gente não vai usar dois passados juntos. Por exemplo, I didn't work yesterday. Tá vendo? A gente usa o didn't, eu não trabalhei ontem. E o work, ele volta para o infinitivo, tá? Não tem o ed, porque a gente já tá usando o didn't. Um outro exemplo. I didn't give you my love.
eu não te dei o meu amor. Então, eu tô pegando as frases que eu já usei na afirmativa para te mostrar que na negativa o verbo volta pro infinitivo, tá? Então, I didn't give you my love. Então, eu não te dei o meu amor. Então, o give voltou pro infinitivo, porque já tem o didn't. Super tranquilo, negativas é só isso. E para a pergunta, o que vai acontecer? A gente vai usar o auxiliar também para fazer pergunta, tá? Então, o que acontece? O auxiliar, ele vem no começo. No inglês, a gente precisa desse auxiliar para fazer perguntas. Então, quem que é o auxiliar? É o did. Só que aqui a gente não vai usar o did not, porque a gente não tá negando. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma pergunta assim. Did you see her? Você a viu? Did you see her? Tá vendo? A gente tá usando did. O see, que é o verbo ver, tá no infinitivo, tá? Então, a gente não usa ele também no passado para perguntas, mesma coisa. Já tá usando did, a nossa ação ela tem que ficar no infinitivo. Um outro exemplo. Did you call her? Você ligou para ela? Did you call her? Tá? Mesma coisa, usou o did, que é auxiliar. O call, que é a nossa verbo ação, tá no infinitivo. Então, qual que é a estrutura de pergunta? A gente vai entrar com o did, depois vem o nosso substantivo ou pronome, vai vir o nosso verbo ação, que tá no infinitivo, e aí vem o complemento de frase, tá bom? Bom, Simple Past é só isso, é super tranquilo. Então, para relembrar rapidinho, afirmativas, o que a gente tem que lembrar? A gente tem dois verbos regulares e verbos irregulares. Regulares são aqueles com ed e irregulares são aqueles que mudam a forma. Negativa, a gente vai entrar com o auxiliar didn't ou did not, mais o verbo no infinitivo. Então, o verbo volta para o infinitivo. E na pergunta, a gente usa o auxiliar no começo da frase, tá? E o nosso verbo também tá no infinitivo. É só isso, super tranquilo. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima!